Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Olá, telespectador, internauta do programa Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 26 de outubro. Lembrando a todos que nós estamos na contagem regressiva. Está chegando o dia, está chegando a hora em que nós estaremos decidindo os destinos desta nação. Esperamos que aqueles que vão às urnas como cidadão saibam fazer a escolha certa, para que nós amanhã não soframos as consequências de perdermos as nossas liberdades, o direito de ir e vir. Sabemos que antes de haver este pleito, já estamos sendo censurados, estão tolhendo as nossas liberdades. E é bom que você pense antes que seja tarde demais. Fiquemos nessa oportunidade com a nossa irmã missionária Francinete Porto, trazendo uma mensagem sobre a obra missionária. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a mim, o Senhor, diz o Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém, igreja? Vamos orar ainda, colocando diante do Senhor. Eu queria que você agora colocasse a mão no teu coração e me diz que o Espírito Santo de Deus continue falando com você, porque Ele já falou nesta noite, mas que Ele falasse nesta noite, que você abra o seu coração, o seu entendimento, para você receber de Deus o recado que Ele tem para mim e para você nesta noite. Meus amados irmãos e irmãs e todos que estão em casa, gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que você não saísse aí de onde você está, não se dispensasse, mas que você abrisse o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Não é Francinete que está aqui, apenas eu estou com esse microfone, um instrumento nas mãos de Deus, mas o recado que Deus colocou no meu coração, eu quero entregar para a igreja e para você que está em casa neste momento. E aqui quando nós lemos, irmãos, a começar no capítulo 1 de Joel, vem ali, nós sabemos que vem tudo que tinha acontecido ali. Os gafanhotos, as pestes, as assolações. E eu estava meditando na palavra de Deus que muitos, desde lá, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, irmão, quando Deus quer tratar com o seu povo, com a sua igreja, como nós, como igreja sua, que nós somos a igreja do Senhor. Ele sempre tem mandado provas, peste, fome, distensões, enfermidades, e não foi diferente ali, irmãos. Quando ali o profeta Joel, no capítulo 1 e o versículo 2, diz assim: ouvi isto, vós, velhos, escutai vós, habitantes da terra. Aconteceu isto nos vossos dias, e tem acontecido hoje. Nós sabemos que nós passamos por uma
tempestade, como foi essa pandemia no mundo todo. E nós ainda estamos vendo o resultado. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que nesta noite o Senhor Jesus Cristo, Ele quer trazer um despertamento para a minha vida e para a tua vida. Para a igreja do Senhor, eu queria que o irmão baixasse mais um pouquinho, por favor, que eu falo muito alto, para os irmãos não ferirem seus ouvidos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o recado de Deus para a sua igreja, para mim, a começar da minha vida, é que nós devemos nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração. E o tema é esse: convertei-vos ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. E Deus nesta noite quer tratar comigo e com você, como igreja. E você que está em casa, que muitas vezes está acomodado, que muitas vezes tem aproveitado, a pandemia já passou, mas você tem deixado, muitas vezes, ficado em casa e nem deixado de subir à casa do Senhor. Porque aqui é o lugar de refrigério, irmãos. E nós devemos aproveitar as oportunidades. Sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer vir buscar uma igreja santa. Uma igreja que se converte cada dia. Que busca o Senhor. Não de penas de lábios, mas com o coração quebrantado diante do Senhor. E aqui no versículo 12 vai dizendo, irmãos, diz lá no versículo 9, cortada é a oferta da casa do Senhor. Nós vamos ver que houve ali as lavouras, as vinhas, tudo foi destruído. As sementes foram murchadas, as vinhas, as videiras, tudo foi destruído. E desde lá, irmãos, quando Deus queria tratar, nós vimos hoje, estamos estudando um livro maravilhoso de Neemias, e lá em Esdras também. Diz ali quando ele leu o livro da lei, que trouxe o povo à reflexão. O povo estava acomodado. A igreja do Senhor está dormindo, irmãos. E lá em Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes. E nós precisamos despertar do sono, irmãos. E nos convertermos e buscarmos ao Senhor. E lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 3, diz: buscai ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos, irmãos, como igreja, buscar ao Senhor, com pranto, com choro, com jejuns, com oração, com coração quebrantado. Não apenas de lábios ou com aparência, mas Deus quer que nós nos quebrantemos diante dEle. Que nós nos preparemos para a sua vinda. Voltemos ao primeiro amor. Irmãos, quando eu estava meditando, quantas vezes, irmão, a você que se converteu, eu faz 35 anos que estamos aqui nessa igreja, agora em março do ano que vem, 36 anos. Quantas lutas, quantas provas, mas quando nós estava no início da nossa fé, a fome que nós tínhamos, irmão, de levar a palavra de Deus, de levar a palavra àqueles que precisam, nos hospitais, no domingo à tarde, sair para evangelizar. E isso tem se apagado. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, irmãos. E para isso nós precisamos nos convertermos ao Senhor nosso Deus. E abrir, rasgar os nossos corações, como diz aqui no versículo 12. Diz diz agora, mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E Ele diz ainda, irmãos, ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, aleluia. E Ele diz: rasgai os vossos corações nas vossas vestes. Porque era costume antigo, irmãos. Quando as pessoas vinham, quando passavam por uma prova, quando estavam em dificuldade, quando vinha uma peste, quando vinha lutas. Porque o povo pecava e depois vinha a provação, eles se arrependiam. Deus trazia o governo para amenizar a situação. Mas o povo tinha da serviço, esquecia das bênçãos do Senhor. E quantas vezes nós não somos diferentes, não, irmãos. Nós precisamos acordar e despertar, porque os dias são maus, irmãos.
Nós não sabemos o que vem por aí, nós não sabemos o que está preparado para nós. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. E cada dia rasgar os nossos corações na presença do Senhor. Orar pela igreja, orar pela liderança da igreja. E a liderança da igreja, nós vamos ver lá na frente, que ele vai dizer que não só apenas a igreja, mas os líderes, os sacerdotes, chorai, se humilhai diante da presença do Senhor. Nós vamos ver que Deus tratou isso lá com Salomão, lá no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz quando Salomão terminou a construção do templo, Deus apareceu a Salomão. E ali quando ele disse se mandasse a peste, se mandasse gafanhotos, se não chovesse sobre a terra, se viesse algumas provações, mas ele diz no versículo 14, mas se o meu povo, e esse povo somos nós, igreja do Senhor, se humilhar e orar e buscar e se converter dos nossos maus caminhos, aí você vai dizer assim, eu preciso me converter, precisa sim, irmão, cada dia. Nos convertermos ao Senhor. E é com você e Deus. Eu não quero nem você pode dizer assim, eu posso dizer, nem você dizer comigo. Mas eu posso dizer uma coisa, irmão. Eu preciso me converter a cada dia. Me derramar diante da presença do Senhor. Orar, jejuar, buscar ao Senhor. Pedir misericórdia pela sua igreja. Para que Jesus não venha buscar uma igreja de qualquer jeito não, irmãos. Jesus vem buscar uma igreja santa. Uma igreja, uma noiva que ele estava. Nós somos a noiva do Cordeiro. E ele não vai buscar a igreja de qualquer jeito, não. Por isso, amados irmãos, nós devemos estar preparados, revestidos com a armadura de Deus, para que no dia mau nós possamos permanecer fiel. Você que louva ao Senhor, louve, continue louvando de todo o vosso coração. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque você está louvando ao Deus vivo e poderoso. Você não está louvando a homem, não. Nem fazendo para agradar a pastor Júnior e a pastor Bosco, a direção da igreja, não. Mas nós estamos fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que tirou você lá das trevas, da luz, trouxe para a luz. Você não é treva mais não, irmão, para viver nas trevas, não. Cuidado como nós estamos andando, irmãos. Nós somos servos de Senhor, nós somos luz. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos nos convertermos. E para levar a palavra, irmãos, como foi mostrado nesta noite, não podemos ir de todo jeito não, irmãos. Nós precisamos nos prepararmos. Levar a palavra, mas também devemos mostrar com a nossa vida. Como é que eu estou vivendo, como é que as pessoas, o mundo está me vendo. Eu tenho essa preocupação, sabe por quê? Porque nós somos luz. E como é que eu estou? Eu estou sendo treva? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou agindo com a minha família? A sua família, seus filhos são herança do Senhor. A coisa mais linda que eu estou achando, irmão, é vir aqui à frente orar pelas crianças. Então, nesta noite, vamos nos convertermos ao Senhor nosso Deus, rasgar os nossos corações, derramar a nossa alma diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer algo, eu quero ser diferente. O que você tem feito? Vocês mulheres, nós temos aqui o culto na segunda-feira da auxiliadora. Eu tenho orado, pedido a Deus que Deus desperte. Sabe por quê? Porque aqui tem muitas mulheres já de idade. E cadê vocês jovens que não estão aqui na auxiliadora? Para dar continuidade. Nós precisamos de você, mulher. Levante-se em nome de Jesus. Faça algo para o Senhor. Diga, eu vou estar lá. É 2 horas, irmãos. De 2 às 4. Venha buscar o Senhor. Venha orar. Porque vocês não sabem, irmãos. O dia de amanhã não. Você não sabe o que vai ser lá na frente. E nós temos orado, temos pedido a Deus para que Deus se renove. Porque senão vai se acabar. Nós não podemos deixar a chama se apagar. E quem é que tenha mais força? Os jovens, as mulheres mais jovens. Quando eu cheguei aqui há 35 anos atrás, eu que assumi a auxiliadora, a gente aqui era jovem, nós tínhamos aqui 10 grupos. Nós tínhamos aqui, chegamos a ter 68 irmãs. 6 grupos de 10 e poucas pessoas.
Irmãs, tivemos que dividir. Hoje nós temos apenas 2 grupos. Cadê as mulheres da igreja? Para levar essa palavra, irmãos. Nós precisamos despertar. Ah, mas vou não, que lá é de velha. E você está pensando o quê? Que você amanhã vai ser o quê? Deus tem me inquietado sobre isso, irmã. Nós precisamos despertar. Estar aqui, buscando ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque seus filhos vão ver o seu testemunho amanhã. Suas filhas. E quem sabe amanhã elas não vão estar aqui. Então desperte, irmãs. Se converta ao Senhor vosso Deus. Ore, peça ao Senhor a direção. E esteja aqui na brecha, irmãos. Buscando ao Senhor enquanto você pode achar. E nós não sabemos, como o presbítero Sidney está dizendo aqui, as perseguições que estão lá fora. Você que assiste de missões, quantas perseguições, quantas pessoas que não podem ir à igreja, lendo a palavra de Deus, não têm nem direito à palavra de Deus. Você tem tudo, você tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia não sei o quê, Bíblia da mulher, e hoje em dia, irmãos, você não dá valor. Valorize a igreja do Senhor. Jesus está voltando. E nós precisamos nos convertermos, despertarmos para fazer uma coisa. Porque chegarmos lá, nós não chegarmos de mão vazia. Ele diz lá que devemos ajuntar tesouro no céu. Porque aqui tudo vai ficar. Aqui Deus não está procurando, você se você tem doutorado, mestrado, tudo que é de direito, não. Deus está procurando um coração quebrantado e que diz assim: Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Se prostrar diante do Senhor, botar a cara no chão e reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo fez por você e por mim. Será que eu tenho valorizado o sacrifício de Cristo? Será que eu tenho valorizado a obra do Senhor? Ao subir à casa do Senhor, sentir prazer e dizer, como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta alegria volte, irmão. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos nos convertermos dessas coisas, irmãos, que tem nos afastado. O secularismo tem tirado as pessoas. Aí eu estava pregando essa semana no culto das mulheres lá na Igreja Batista, e uma coisa que Deus inquietou no meu coração foi outra mensagem. Mas o que me inquietou o coração foi ontem à noite. Que as pessoas têm tempo para tudo. Tem pessoas que passam 10 minutos, 1 hora, 2 horas à frente do celular. Mas não tem o desejo de ler a palavra de Deus, de examinar, não é ler não, que a gente lê revista e jornal. Lá em João 5 diz nós, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Você tem gastado o tempo que você tem gastado no celular, você tem gastado dobrado o seu joelho orado. Aí uma irmã disse, é mesmo, irmã, se a gente vai orar, às vezes chega lá, faz... Eu me lembrei quando eu era católica, que eu chegava na igreja, a gente só fazia assim, dobrava, eu acho que quem é católica aqui sabe. Irmãos, se nós como servo de Deus, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como corpo, templo do Espírito Santo de Deus, não nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, rasgar os corações, reconhecer que precisamos de um Deus vivo e poderoso na minha e na tua vida. Nós vamos ficar, irmão. Jesus Cristo vai voltar. E Ele não vai levar a igreja de todo jeito, não. Está pensando que o céu é santo, irmão. No céu não entra pecado, não. E sabe como é que nós aprendemos? Olha, meditando nesta palavra dia e noite, como diz lá em Josué e no Salmo 1. Antes medita nela dia e noite, para fazer conforme o que ela tem mandado. Você lá no celular, você tem orado com seus filhos? Você tem lido a palavra de Deus para os seus filhos? Você tem feito o culto doméstico? Antes de dormir, você, como o irmão falou aí, orado pelo seu filho, se levantado e ir lá orar para que Deus proteja o seu filho, guarde ele, cubra ele com o sangue dele, irmãos.
Nós precisamos orar. Tenho orado pelos meus netos, pelas minhas netas, meu Deus. Tenho colocado diante do meu Senhor pela madrugada. Muitas vezes eu tenho me acordado 1 hora, vou dormir 3 horas da manhã. Perco o sono? Não perdi não. É porque o Senhor tem me despertado. E o Senhor Deus diz, lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então se levante, ore, pague o preço pelo seu filho. O mundo cão está aí fora com toda a qualidade de tudo que não presta. E o que você tem feito pelo seu filho? Você tem pagado o preço? Você tem orado? Você tem jejuado pelos seus filhos? Como é que está a vida dos seus filhos, a comunhão, a vida espiritual? Ore, irmãos. Não perca tempo, não. Muitas vezes, irmãos, você diz assim, eu não posso, dá agonia quando se ajoelha. Vai se ajoelhar, passa 5 minutinhos, já começa aí, aí vem preocupação, vê isso, aquilo, outro. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Deus que está no céu. E Ele vai te responder. Não há causa impossível para o nosso Deus, irmãos. Mas é preciso que eu e você, a começar da minha vida, eu coloque a minha vida, coração aberto, rasgado. Não é as vestes não, não é se cobrir de cinza não. Lá em Esdras, diz que ele, irmãos, quando leu a carta, quando estava ali a situação, Esdras vai dizer que quando ele leu e viu a situação do povo, de mulheres, coisas, diz que ele rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza, raspou o cabelo da sua cabeça e da sua barba. De tanta humilhação que ele se humilhou diante do Senhor. E muitas vezes nós não temos nos humilhado, nos prostrado diante do nosso Deus, para pedir misericórdia, misericórdia pela sua igreja. Hoje em dia, irmãos, está sendo mais o oba-oba. Eu vou para a igreja hoje, porque eu não gostei da palavra. Sei que ninguém está gostando da palavra não, porque é dura. Mas eu não estou preocupada com isso não, irmãos. O meu compromisso é com o meu Deus. E o que Ele disser, Ele disse, eu preciso agradar a Deus, não é a homem não. Está entendendo, irmãos? O seu compromisso é com Deus. Não é com que eu tenho que falar palavras boas, bonitas e agradáveis. Não. Você tem que falar o que Deus colocar no teu coração. E ai de você, se não falar e não levar a palavra do Senhor. Porque Deus vai cobrar, irmãos. E nesses últimos dias, nós precisamos nos converter e voltar-se para o Senhor. E de todo o coração buscar a Ele. Como diz lá em 2 Crônica. Se humilhar diante da presença do Senhor. E lá em 1 Pedro diz, humilhai-vos, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Nós precisamos nos humilhar, precisamos orar. E ser perseverante. Eu não esqueço da irmã Lourdes, quando tinha um culto de oração aqui, que isso era, a leitura é Lucas 18. Que aquela viúva e aquele juiz iníquo. Ele disse que não temia Deus, nem homem algum. Mas porque aquela mulher estava atormentando ele, e importunando ele ia fazer a causa. Quanto mais o nosso Deus, irmãos. Então nós devemos clamar ao Senhor. Pedir-se e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. Orar sem cessar. Não é você sair agora no meio da rua como doido, não. Coisa, não é você estar lá lavando a roupa e louvando o Senhor. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia da minha família. Guarda meus filhos. Guarda meu esposo. Livra ele da tentação. Guarda minha esposa. Nós precisamos disso, irmão. É orar sem cessar. E ser perseverante. Eu já orei tanto pelo meu marido, pelos meus filhos. Continue orando. Parece que estou orando e cada dia está pior. Pode ter certeza, porque o diabo não gosta. Se existe uma coisa que Satanás não gosta, é de crente que ora. Ele não está preocupado se você tem eloquência, se você é pregador, se você é coisa. Ele está preocupado com o crente que ora. Que dobra o seu joelho, bota a cara no chão e ora. Aí ele corre, bota ele para correr. Ele vem por um caminho, ele volta por 7. Não há diabo que aguente o crente que ora. Por isso que ele diz, buscai ao Senhor de todo o vosso coração, rasgai. E a igreja, para poder sair, para evangelizar e fazer missões, ela precisa estar preparada. Porque não adianta você sair de todo jeito não, irmãos.
Nós temos que sair para o evangelho. Desde agora, estamos se preparando, desde de julho, que a gente voltou do projeto. Nós vamos para ali, para aquele projeto. E lá, irmão, pode ter certeza que o diabo vai fazer de tudo para os converter. Fiquei triste essa semana passada. Eu falei com Sandra, lá onde a gente estava nos quilombolas, daqui se converteu. E que está firme, para a glória de Deus. Mas ela disse que o marido dela saiu de casa, porque ela se converteu. Então, ore, irmãos. Não é fácil. Porque o diabo, ele não gosta, ele não quer. Quando vê alguma pessoa que está procurando, que está buscando ao Senhor, que se converte ao Senhor de todo o seu coração. O diabo faz fazer de tudo. E eu disse a ela, não tema, irmã, não fique. Ela disse, não, irmã, eu estou firme. Pastor, as pessoas estão me ajudando. E eu digo, nós vamos orar por ele. Estamos orando. Para que Deus traga ele em nome de Jesus. Que ela está sendo bênção lá. E cada dia eu mando uma palavra para ela de força. Eu sei que não é fácil. Mas o diabo vai fazer de tudo para aquele projeto lá de Teixeira não dar certo. Mas eu creio, porque o Senhor já estava no coração de Deus. E algo grande vai acontecer ali, eu creio. E você que está no projeto no seu coração de ir daqui da igreja, comece a orar, comece a pegar o preço. Porque lá não é um passeio não é o acampo Calvário não, viu? Eu tenho dito aqui, é diferente. Você tem que pagar o preço, você tem que se converter, se dobrar diante do Senhor, dobrar o seu joelho, buscar a Deus com sinceridade. Amém, amados? Então que nesta noite, irmãos, nós possamos, como diz aqui no versículo 17, né? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, tira o dia para orar, para jejuar, levante o jejum, levante a igreja para orar, porque a gente não sabe o que é que vai vir por aí não. Então o Senhor mostrou zeloso a sua terra, compadeceu-se do seu povo e repreendendo-lhe disse, eis que eu vos envio cereal, vinho, sempre assim, irmãos. Deus faz tudo para as nossas vidas. E nós, como a gente às vezes fala do povo do Egito, o povo ruim era aquele povo. Será que nós somos diferentes? Nós somos pior do que aquele povo, que era cativo lá, era escravo lá. E quando saíram com 3 dias, já queriam voltar. Nós queremos voltar para o Egito. Nós somos igreja do Senhor, nós somos comprados pelo alto preço. Não foi com coisas corruptíveis não, irmão, com prata ou ouro não. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Derramado lá na cruz do Calvário, irmão. Ele pagou um alto preço. Você que está em casa, se desperte, irmãos. Suba à casa do Senhor. Porque Deus não vai ter ninguém por inocente, não. Suba à casa do Senhor, faça a obra do Senhor. Não bote desculpa não, irmãos. Porque Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer, não. Eu não fui por isso, irmão. Gente que deixa de subir à casa do Senhor, porque eu fui fazer isso, irmão. Eu não vou nem dizer, porque senão vai descobrir quem foi. Irmãos, nós estamos deixando tudo. E deixando o Senhor de lado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da sua igreja. Porque só assim, irmãos, se nós não nos convertermos, não nos arrependermos e não voltarmos ao primeiro amor, não vai adiantar de nada. Você pode ter tudo. Eu vou me formar nisso, vou fazer isso, vou ter um disso. É tanta coisa para poder depois servir o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar o grupo, que ele vai estar louvando um hino ao nosso Deus. E eu queria que neste momento, você que está aqui nesta noite, não precisa você dizer nada, mas você sabe do que você precisa converter. Eu sei o que eu preciso me converter hoje. Eu sei o que eu preciso, que eu tenho deixado de fazer. Você sabe. Então vamos ficar de pé, irmãos, um pouco. Vamos adorar o Senhor e vamos louvar esse hino com o grupo aqui. Quero voltar ao início de tudo. Que você adore ao Senhor e diga a Ele com o coração, rasga agora. Diga, Senhor, eu não tenho feito isso. Eu tenho sido negligente. Eu não tenho orado como devia orar. Eu não tenho buscado na minha casa. Eu não tenho te servido como era para te servir. Diga ao Senhor, irmão. Deus quer ouvir isso, quer ouvir você falar. Tudo que você tem deixado de fazer, muitas vezes você diz, eu não vou
hoje para casa do Senhor por causa disso, por causa daquilo. Então vamos louvar, irmãos. Quero voltar ao início de tudo. Fecha teus olhos. E agora tem um momento seu com Deus. Mas se converta ao Senhor Jesus. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco, a missionária Francinete Porto, que esteve ministrando a palavra nessa manhã. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas antes, desejamos fazer uma oração. Está se aproximando as eleições e nós precisamos de orar, clamar, interceder a Deus por nossa pátria. Estamos sujeitos a perdermos as nossas liberdades, o direito de ir e vir. Antes das eleições, nós já estamos sofrendo censuras que vão de encontro aos nossos princípios, que vão de encontro, inclusive, aos direitos que o cidadão tem, que gozam diante da nossa Constituição. Por isso, convido você a fazermos uma breve oração por este pleito no próximo domingo. Pai, te louvamos agradecidos por este dia, a semana que estamos atravessando e este pleito que será realizado no próximo domingo, para que nós continuemos, ó Pai, desfrutando da liberdade, dos direitos garantidos, outorgados a cada cidadão de acordo com a nossa Constituição. Que esses direitos sejam respeitados, que esses direitos, ó Deus, possam continuar em nossa nação para que haja a ordem e o progresso. É o que eu te oro e te peço agradecido, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.